Questão número 8 chegou, galera, para a gente desbugar essa questão, que é uma questão que vai falar para nós sobre aquecimento global e efeito estufa. Vamos lá? Confirmada pelos cientistas e já sentida pela população mundial, a mudança climática global é hoje o principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela humanidade. Então, estamos aí com esse grande desafio. Mudança climática é o nome que se dá ao conjunto de alterações nas condições do clima da Terra pelo acúmulo de 6 tipos de gases na atmosfera, que são o que a gente chama de gases do efeito estufa. Aí fala aqui, sim, sendo os principais o dióxido de carbono, que é o CO2, né, conhecido como gás carbônico, e o metano, o CH4, emitidos em quantidade excessiva através da queima de combustíveis, como é a questão do petróleo e do carvão, que são conhecidos como os combustíveis fósseis, e do uso inadequado do solo, como, por exemplo, a questão do desmatamento, o aumento na pecuária, né, a questão dos bovinos, e a gente também tem outros problemas que levam à produção de gás do efeito estufa, como a questão do lixo, né, acumulado nos grandes lixões, que não tem tratamento, a questão do esgoto, né, que também não, quando não é tratado de forma correta, eles também produzem em grande quantidade de gás do efeito estufa. Aí a grande pergunta é o seguinte: suponha que, ao invés do superaquecimento, então, de forma contrária, o planeta sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se como numa era glacial. Então, o exercício quer que você tenha um pensamento inverso. Ao invés da gente entender que ele está aquecendo e as consequências que tanta gente debate nas aulas teóricas de efeito estufa e aquecimento global, ele quer que você tenha um raciocínio reverso, que você entenda que o planeta passe por um período de glaciação, ou seja, de resfriamento. Aí ele pergunta, então, nesse caso, o que se espera? Então, agora a gente analisa a questão e a gente resolve facilmente. Fala assim, a letra A fala que se tiver um período de glaciação, né, as temperaturas baixarem, aqui fala que a camada de geleiras, bem como o nível do mar, vão diminuir. Poxa, se a temperatura vai diminuir, a gente vai entender um efeito contrário ao efeito estufa, a camada das geleiras, bem como o nível do mar, vão diminuir. Existe a possibilidade do nível do mar realmente diminuir, mas a camada das geleiras não vai diminuir, vai começar a nevar mais, mais frio, a água vai nevando e não vai diminuir o potencial de derretimento das calotas polares, né, das geleiras, então essa camada não vai diminuir, ela vai aumentar. Então a gente vem na letra A para falar que ela não cumpriu esse papel, está errado. A letra B fala que as geleiras aumentariam, aí agora sim, ok, acarretando alterações no relevo do continente. Então, claro, isso acontece porque vai começar a ter, né, metros e metros de camada de gelo, então algumas áreas vão aumentar a sua altitude, outras áreas vão ficar completamente geladas, cobertas por gelo, então vou ter uma alteração de relevo do continente e eu também vou ter uma alteração de nível do mar. Sim, por que tem a alteração de nível do mar? Porque, em primeiro lugar, com o resfriamento da água, né, a dilatação volumétrica que tem vai ser uma dilatação que vai deixar de existir pelo aquecimento e essa água vai começar a ficar ocupar um menor volume porque ela vai estar mais fria. Então essa água vai com certeza mudar o nível do mar, vai começar a baixar o nível da água. A segunda coisa é que a grande quantidade de água que derrete e forma rios e vai para os oceanos e tudo mais, e derretimento das geleiras, isso vai diminuir bastante. Então eu vou tornar o ciclo, né, de movimentação da água bem mais lento. Tá? E isso com certeza também vai afetar o nível do mar, certo? Da mesma forma que o aquecimento global ele pode afetar aumentando o nível do mar, uma área glacial pode diminuir esse nível do mar. Então a gente tem com certeza a letra B totalmente correta, a gente já poderia parar por aqui, mas vamos achar os erros das outras alternativas. Aqui fala para nós na letra C que o equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido, ou seja, esquentou, agora esfriou, está tudo ok. Uma vez que ele está em processo de aquecimento. Bom, e esse equilíbrio, esse item aqui, leva muito aluno ao erro, né? Porque ele pensa, tá subindo, né? Tá aquecendo, então vai resfriar, vai equilibrar. Mas é falso. Porque um período de glaciação, ele vai jogar, né, as médias de temperatura abaixo
né, do histórico ideal. Então, o que a gente vai passar? Por um período de muitas temperaturas muito baixas. E isso, com certeza, afetaria também a biodiversidade. Da mesma forma que o aquecimento global ele afeta a biodiversidade, um período de glaciação também vai afetar a biodiversidade, os meios naturais. Então, é uma resposta errada, tá? E não haverá um retorno a um ponto de equilíbrio. Vai chegar um momento em que vai ficar muito mais frio, tá? A letra D fala que a fauna e a flora das regiões próximas ao Círculo Polar e Antártico nada sofreriam com a glaciação. Isso é falso, porque as temperaturas vão cair mais, né, e vão ficar mais tempo sobre o período de neve. Então isso vai levar com certeza a vários animais e várias vegetações a não sobreviverem nessa modificação. Toda perturbação ambiental, né, que pode acontecer, ela vai causar algum tipo de alteração, algum tipo de desequilíbrio naquela região, né, porque existe uma alteração ambiental a qual nem todos aqueles seres vivos que vivem naquela região estão aptos a essa mudança ambiental. É isso que se pressupõe o princípio evolucionista de Darwin, que tem alterações ambientais e somente os que têm adaptações àquela alteração sejam selecionados, né? E sobrevivam e passem isso para os descendentes. Então, com certeza, se tem perturbação ou alteração no meio ambiente, vão sofrer sim. A letra E fala: os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana e ao seu desenvolvimento. Bom, os centros urbanos permaneceriam os mesmos? Não, porque também passaria por mudanças, poderia passar a ter mesmos problemas onde, né, chovia, e passa a chover mais, temperaturas vão abaixar, né? Sem prejuízo à população humana, também a gente vai falar errado. Isso não pode ser verdade, porque vai passar a nevar em várias regiões onde são plantados, né, diversos tipos de culturas. Isso vai afetar todo um sistema agrícola no mundo. Então isso com certeza também vai trazer problemas para a alimentação, né? E também fala aqui ao desenvolvimento da população humana. Então com certeza, aumentando áreas que estão sobre baixas temperaturas, isso diminui muito o potencial do meio ambiente de ofertar alimentação, e isso com certeza seria um fator limitante a surgir na questão da evolução da população humana, podendo levar com certeza milhares de pessoas à morte, tá bom? Então, letra E, com certeza também a gente vai tirar ela de questão, ficamos com a letra B, pessoal. Morreu aí questão número 8, um abraço para vocês, encontro vocês na questão número 9, pessoal. Um abraço do professor e até lá.